Bem-vindos a este enorme palco de debates que o Conta Lá leva até si e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vão ser debatidas ideias, propostas e lançados desafios para o futuro, porque antes de votar é preciso saber ouvir. Hoje falamos do concelho de Messão. Pertence ao distrito de Santarém, bem no centro do país, no interior. Um território rico em paisagens naturais e património arqueológico. Mas Messão, nos últimos anos, tem sido notícia não pelos melhores motivos. O território tem sido fustigado por violentos incêndios que têm destruído vastas áreas florestais, comprometendo a vida das pessoas, a economia e a biodiversidade. Ainda assim, tem registado alguns investimentos do ponto de vista turístico, nomeadamente no turismo de aldeia. Messão tem cerca de 5.000 eleitores que vão a votos decidir quem querem à frente dos destinos do concelho. Nas últimas eleições, nas duas últimas eleições autárquicas, o PSD saiu vencedor com maioria absoluta, embora em 2021 o PS tenha recuperado alguns votos. Para este debate nós convidamos todos os partidos com representação na Assembleia Municipal. Desde já agradeço a presença dos meus convidados. Do meu lado esquerdo tenho José António Almeida, candidato pelo PSD à Câmara de Messão, e do meu lado direito tenho José Fernando Martins, assim aqui é, candidato pelo PS à Câmara de Messão. E eu vou começar por si, fazendo-lhe a seguinte pergunta. Parece que a população, de uma forma geral, está satisfeita com o desempenho do atual Executivo, dando-lhe maioria por duas vezes. Que argumentos é que o PS tem para destornar esta liderança do PSD? Boa tarde a todos. Permita-me fazer uma correção. O PSD não tem maioria há 2 mandatos, tem maioria desde 1976. Portanto, trata-se de uma Câmara que sempre foi gerida pelo PSD e em maioria absoluta. Portanto, o PS nunca foi governo naquele concelho. Por isso mesmo lhe pergunto quais são os argumentos que têm para destornar esta liderança. E, portanto, a mais recente, isso mesmo. Já nem falava de toda a que está para trás. E, portanto, a nossa grande aposta é sangue novo, ideias novas, porque, como se costuma dizer, também na nossa casa costumamos mudar determinadas coisas. E, portanto, o nosso concelho é a nossa casa. E a nossa grande aposta é que apareçam ideias novas, que apareçam projetos novos, que apareçam pessoas novas para poder... É a vossa ideia? É a nossa ideia. Mas concretizada de que forma? Concretizada, chegando próximo das pessoas, apresentando as nossas ideias e os nossos projetos. Então quais são? O nosso projeto valoriza as pessoas e valoriza o território, e é com a questão do território e com a questão das pessoas, dando voz às pessoas com a proximidade, que nós pretendemos provar às pessoas que temos melhores equipas e que temos melhores ideias para governar o concelho nos próximos 4 anos. E executando que tipo de medidas? Executando o tipo de medidas, como por exemplo na floresta, que existe grande descontentamento com as medidas atuais que estão a ser executadas. Portanto, nós temos alternativas a essa situação. Quais são? As alternativas é que o território e a forma como está a ser gerido o projeto das AIGPs para o território, que tem um grande descontentamento junto dos proprietários, e nós pretendemos implementar de outra forma. O que nós pretendemos, e é sempre dito, e falou na sua introdução, na questão dos incêndios. Efetivamente, os incêndios é um momento sempre trágico que o concelho vive e, portanto, temos que concretizar com ações concretas para defender o nosso território. Até porque os lamentos que temos ouvido ao longo destes anos é que o nosso concelho arde porque são incêndios descontrolados que vêm de fora do concelho. Então temos que olhar para o nosso território, temos que perceber o nosso território, temos que perceber as movimentações desses incêndios e temos que criar barreiras na entrada do nosso concelho para que não existam incêndios descontrolados a queimar o nosso território e a afligir as nossas populações. E essa é uma das situações. Por outro lado, dentro do concelho, se calhar só as charcas e os estradões que foram desenvolvidos ao longo destes anos não são suficientes, teremos que fazer outro tipo de intervenções, como por exemplo, grandes, mas grandes mesmo, clareiras no povoado, neste momento que já não é de pinhal, porque o nosso concelho era um concelho riquíssimo em pinhal, mas grandes clareiras no eucaliptal que está descontrolado, para que possamos compartimentar o concelho, evitando a totalidade do concelho seja ardido num só incêndio. José Fernando Martins falava dos incêndios que vêm de fora, que vêm de outros concelhos e que depois se propagam também a Messão, mas há uma outra questão que provavelmente acaba por potenciar os incêndios em Messão, que é muitas áreas de cultivo ao abandono e alguma mancha florestal de eucalipto.
O que é que a Câmara tem feito para reverter esta situação e o que é que propõe fazer para o futuro? Muito bem. Primeiro deixe-me cumprimentar os maçaenses e cumprimentar também o meu adversário nas próximas eleições autárquicas. E dizer-lhe o seguinte, criticar o trabalho que foi feito em Mação na área florestal e da prevenção florestal, eu acho que não colhe. Não colhe porque todos os governos, mesmo os governos socialistas dos últimos tempos, apontam Mação como exemplo paradigmático. Em Mação serve de exemplo a tudo aquilo que se faz no resto do país. Agora, Mação tem um problema enorme que não tem a ver com aquilo que são as ações da Câmara Municipal. É um enorme espaço em termos de área. Nós temos mais de 400 km² e temos quase 7.000 habitantes. Agora vejam, 400 km² para 7.000 habitantes é muita terra para pouca gente. E numa zona como Mação isso cria dificuldades adicionais. Mas o que nós estamos a fazer em Mação, o processo das AEGPs, ao contrário do que o meu adversário diz, é um processo fantástico. E não colhe esta posição de que há um enorme descontentamento. Porquê? É um fantástico porque é um olhar de uma forma integrada, de uma forma global para o território e geri-lo de uma forma global. As pessoas, os proprietários já não conseguem gerir sozinhos. Eles já não têm condições para o fazer. Então há que o fazer de uma forma mais empresarial, de uma forma mais articulada. E é isso que está a ser feito. E não é de bom tom, nem sequer até é politicamente recomendado, aproveitar uma ou outra voz dissonante e dar-lhe eco, dar-lhe microfone. Mas ainda há caminho para percorrer? Há muito caminho a percorrer. As AEGPs estão a dar os primeiros passos. E Mação, o foco de Portugal neste processo de organização e gestão da paisagem está em Mação. O Governo escolheu Mação para mostrar como aquilo se faz. É como que quase uma sala de experiências na área florestal. Eu falava das áreas de cultivo ao abandono, porque a população, entretanto... Porque a população é extremamente envelhecida e as pessoas mais jovens acabam por sair. Como solucionam esse problema na prática? Na prática quê? É criando uma política de retorno dos jovens, porque eles vão estudar, vão fazer a sua formação superior e é o que a Câmara Municipal está a fazer. Tem respostas na área educativa, como não há processos idênticos, nem sequer idênticos. Tem indicação de que já houve jovens a regressarem a Mação? Temos. Quais são os números? Não temos em termos de quantidade absoluta, mas Mação não é um concelho muito grande e nós vemos de uma forma empírica que há jovens a trabalhar de forma remota, jovens com qualificações distintas, qualificações superiores e a trabalhar de uma forma remota, e uma das nossas medidas em termos de futuro é melhorar de forma significativa a disponibilidade de rede, a cobertura da rede em todo aquele enorme território. Até porque a cobertura de rede é uma queixa de uma parte da população. É uma queixa da população de rede. Há zonas onde não se consegue comunicar sequer. Há zonas onde não se consegue comunicar. Como é que isso se explica em pleno século XXI? Pode-se explicar, porque dada a extensão... Até porque na altura dos incêndios isso revela-se uma grande dificuldade no combate. É verdade. Mação tem mais de 100 aldeias, algumas delas a rondar os 10 habitantes. E não é fácil justificar investimentos avultados. Não estou a falar dos investimentos municipais, estou a falar dos investimentos empresariais das empresas do setor das comunicações. Não é fácil justificar investimentos para tão pouca gente. Só que hoje já não é exatamente assim. Há uma população que circula, uma população que está ali algumas fases do ano, que é importante saber acolher. E vai haver, com a equipa que eu lidero, uma preocupação enorme em que o sinal, a rede, seja uma realidade em todo o território do concelho. A maior cobertura também de telecomunicações também é uma preocupação por parte do PS e precisamente
permitindo que empresas possam vir a instalar-se e a população mais jovem vir a instalar-se no Conselho, desenvolvendo economicamente o Conselho? Obviamente que é. Eu desempenho as funções de Presidente de Junta há 12 anos e nessa área também tenho tido grande preocupação com a questão da falta de rede e tenho feito grande sinalização também dos locais que são denominados de zonas brancas de telecomunicação. E, portanto, é muito importante. Portanto, estão sinalizadas as zonas? Estão sinalizadas as zonas e o que é que portanto, se pode fazer para avançar? Já existiram legislações que previam que até determinada altura a cobertura teria que ser total, mas como nós sabemos, as operadoras não investem em sítio onde não existem pessoas para eles terem o retorno. E essa tem sido a grande dificuldade naqueles espaços. Embora eu considere, e nós estamos a fazer um estudo, na possibilidade de a Câmara poder adquirir alguns equipamentos de retorno de sinal para poder encaminhar para dentro das aldeias, porque cada vez mais temos mais pessoas, temos muitas pessoas, muitos nómadas digitais que voltaram felizmente à nação, mas que depois têm as dificuldades. Muitos deles gostam de viver naqueles lugares mais recônditos, mais naquelas aldeias mais sossegadas, mas depois temos efetivamente esse problema. Temos muitos problemas absurdos de comunicação em que a própria periferia da vila não tem rede de cabo, comparativamente com depois algumas aldeias que a têm. E, portanto, são problemas que existem e são problemas que têm que ser urgentemente solucionados junto das operadoras para que as coisas melhorem no sentido de que aquelas zonas brancas possam ter cobertura total para que toda a gente possa utilizar literalmente em bom estado. E mudando um pouco de tema, mas também um tema que tem a ver com a população, os últimos dados que eu consegui apurar, revelam que 75% da população, e isto é um número, eu diria, surpreendente, não tem médico de família. É verdade, Mação tem um problema. Não tem médico de família? Mação tem um problema muito sério na área da saúde. A falta de médicos não é um problema de Mação, é um problema nacional. Mas em Mação, um concelho com aquelas características, é um problema muito, muito, muito sério. Mas a Câmara já deu alguns passos no sentido de ela própria contratar médicos para responder a essas necessidades da população. E com a minha equipa nós vamos ainda incentivar mais essa disponibilidade de meios, porque um concelho sem saúde... Especificamente disponibilizar mais? Contratar técnicos, sejam eles médicos, sejam enfermeiros, sejam aquilo que for necessário, Mas é preciso que eles existam primeiro, não é? Se nós conseguirmos ser criativos e arrojados nas propostas que lhe fizermos, com alguns incentivos diferenciados... Quer revelar alguns desses incentivos? Mesmo em termos financeiros, em termos de habitação, em termos de... Está planeado criar algumas... para... Eu estou preparadíssimo para atenuar esse problema. Nós não o vamos conseguir resolver na totalidade, porque ele é um problema estrutural e os problemas estruturais não se resolvem com estalar dedos, mas estou preparadíssimo para que esse problema seja atenuado. E só conseguimos atenuar colocando no terreno mais profissionais de saúde, para que as pessoas não tenham a obrigação ou quase a necessidade de sair de Mação para obter respostas para os seus problemas. Mas o grave disto é que algumas não têm condições para sair e nós temos que lhe criar as condições internamente. A população no Concelho de Mação também está muito dispersa. Há muito dispersa e muito envelhecida, com algumas dificuldades em termos de mobilidade. Pois, em termos de mobilidade. Os transportes nas zonas de interior, nas zonas de baixa densidade, é um problema sério. Agora, com a assunção por parte das comunidades intermunicipais da Autoridade dos Transportes, as coisas atenuam um bocadinho, mas mesmo assim o problema dos transportes é um problema sério. Aliás, o interior tem problemas muito sérios que nós conhecemos e que estamos muito motivados para os conseguir atenuar. Qual é a proposta do PS para atenuar precisamente esta questão do acesso aos cuidados médicos de saúde? Começar por dizer que até há 5 anos atrás nós tínhamos uma cobertura total, 100% com médico de família. E isto acontece porque todos os médicos tinham sensivelmente a mesma idade e aposentaram-se todos praticamente na mesma altura. Já há alguns anos que o Partido Socialista vinha alertando para esta situação e louvamos a iniciativa da Câmara de tentar contratar médicos para o centro de saúde que não funcionam como médicos de família, mas são médicos que fazem atendimento às populações.
nós, obviamente que a solução é tentar captar médicos e enfermeiros, porque o problema que aconteceu agora com os médicos, daqui a meia dúzia de anos vai-se colocar com os enfermeiros também. Porque a forma como os enfermeiros também estão a emigrar, isto vai deixar o interior também desprotegido de tratamentos de enfermagem. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer já agora é antever, é jogar um bocadinho a antecipação e ir à procura também de enfermeiros, porque nós temos excelentes espaços. Como é que se faz essa procura? Fazendo-se essa procura, procurando no mercado, oferecendo condições para que as pessoas possam, dando condições para que esses profissionais possam instalar em Mação. E obviamente que dando condições não é só dar dinheiro. Quais são as condições obviamente que o PS propõe? Os profissionais de saúde ou de outra área qualquer que precisem de vir para Mação precisam de ter creches para os filhos que não têm, precisam de ter outras condições, nomeadamente que utilizam nas grandes cidades do seu dia-a-dia e que em Mação ainda não têm. E, portanto, a grande questão é, temos que paralelamente criar outras condições, nomeadamente uma das grandes dificuldades em Mação são as creches. E profissionais de saúde que têm os seus filhos, mas depois até possam estar interessados em vir para Mação, mas que não tenham as creches, isso cria logo uma grande limitação na sua vinda. Mas relativamente a isso, outra das soluções, porque eu ia a dizer, nós temos nas nossas sedes de freguesia, em todas elas, bons equipamentos de saúde, postos médicos, inclusivamente agora está-se a construir um novo na zona norte do concelho, e que estão desertos, porque não há profissionais de saúde. Portanto, temos que tentar atrair enfermeiros e médicos, nem que seja num regime de contratação, de prestação de serviços de um dia por semana para atender à população, até porque as nossas freguesias já não têm assim tanta gente que seja preciso um médico permanentemente a tempo inteiro nesse posto de saúde. E a outra situação é, copiando exemplos de outros concelhos, ali bem ao lado existe isso, que é a própria Câmara, a própria autarquia, criar redes de transportes para a sede do município, onde eventualmente ainda tem médicos, e que sejam compatíveis com o atendimento dessas pessoas. Por exemplo, um caso que conheço, os próprios transportes para a sede de freguesia, do concelho, que ajuda depois a dinamizar também o comércio local e toda aquela situação, as próprias consultas dos médicos de família são coordenadas com o dia que aquela freguesia tem transporte para ir à vila, para ir à sede de concelho. E, portanto, isto é um trabalho e é uma proposta que nós temos, criar uma rede de transportes que possa trazer as pessoas ao centro, à vila, ao sede de concelho, dinamizando o comércio local e utilizando os outros recursos, poder vir às finanças, poder vir ao centro de saúde, poder vir à segurança social, utilizando tudo isso porque a generalidade das pessoas não tem mobilidade suficiente para se poder deslocar facilmente em qualquer dia para a sede de concelho. Algumas das queixas da população, queixas mais específicas, digamos, em relação ao concelho de Mação, relacionam-se, por exemplo, com a falta de investimento no saneamento básico e no abastecimento de água. O que é que se passa ao nível... Não é de todo verdade, mas deixe-me só fazer aqui duas objeções àquilo que o José Fernando Martins acabou de dizer. Primeiro, o problema da creche é um problema que a Câmara atempadamente identificou e alocou 1 milhão de euros para a construção de uma nova creche. Portanto, é um problema que não está só identificado, já foram dados passos no sentido de o resolver definitivamente. E esta proposta de criar uma rede de transportes, Mação foi pioneiro numa coisa que se chama transporte a pedido, em que, em articulação com os operadores de transportes locais, as pessoas acabam por fazem um pedido centralizado na Câmara e depois organizam as pessoas para apanhar um táxi e uma carrinha, como for o caso. Mas, da nossa parte, a resposta da saúde não vai ser essa a primeira resposta. Nós não queremos centralizar na sede do município a resposta à saúde. Nós queremos pôr uma em cada sede de freguesia, porque há pessoas que não se sentem minimamente confortáveis. Gostam de ir pelos próprios meios ali ao seu posto de saúde, ao seu centro de saúde, ao espaço que normalmente o recebia, porque aquele espaço lhes traz alguma confiança, alguma serenidade. E nós queremos apostar seriamente em que essa resposta seja em cada uma das sedes de freguesia. Não sendo possível em termos provisórios, aquilo que o José Fernando Martins até acaba por ter algum sentido, enquanto não encontrarmos outra resposta. Esta questão do saneamento básico e do abastecimento de água
já foi resolvida pela Câmara? Não, Mação foi dos primeiros concelhos do país, e isto é importante que fique dito, a ter um fornecimento de água a 100% à população. O problema que se passa com a água em Mação não é exatamente o fornecimento. Tem a ver que com a nova legislação do fornecimento de águas e com a alteração legislativa que houve, criou aí um problema adicional que não tem nada a ver com a Câmara foi obrigada a envolver-se nesse processo e as pessoas queixam-se não tanto do serviço, mas do custo que isso tem. Porque antes a Câmara podia subsidiar os municípios na fatura da água e agora não o pode fazer, agora está proibida de o fazer. E o descontentamento, que é de uma forma generalizada, é generalizado, não pode ser imputado à Câmara, é imputado àquilo que é um enquadramento legal de resposta desse tipo de fornecimento. Mas não tem a ver com a cobertura do fornecimento, tem a ver com o custo desse fornecimento, com essa alteração legislativa. Para esta questão, o PS tem alguma... Efetivamente, existem algumas aldeias onde não foram construídas rede de esgotos e, portanto, existem dificuldades. Temos algumas aldeias onde essas redes foram iniciadas, mas nunca foram concretizadas. Uma das aldeias, por exemplo, falta construir a Etar. E, portanto, relativamente à questão do saneamento básico, acho que é importante fazer-se aquilo que recentemente até se fez numa aldeia, que é uma pequena rede de saneamento, porque as aldeias já são tão pequenas, têm um aglomerado populacional tão pequeno, e acho que esse problema se resolve com pequenas redes, porque muitas destas habitações são no centro da aldeia, onde as casas não têm terrenos para poder fazer aquelas fossas como se fazia antigamente, os espaços já estão saturados e, portanto, creio que essa é uma das partes que queremos investir, que queremos trabalhar, dando condições de igualdade às pessoas que vivem nos outros meios onde isso existe. E, portanto, houve uma determinada altura que houve a opção entre asfaltar a estrada ou colocar a rede de esgotos. E as populações escolheram asfaltar a estrada porque estava esburacada. Se calhar se tivessem escolhido a rede de esgotos, hoje também já tinham a estrada asfaltada. E assim não têm lá a rede de esgotos porque agora não se vai esburacar a estrada. Relativamente à questão da água, pois efetivamente Mação tem um abastecimento de água e foi pioneiro, honra seja feita, foi pioneiro em termos do abastecimento de água às populações, foi se calhar dos primeiros concelhos onde teve uma cobertura, diria quase total no abastecimento de água, só que depois demorou algum tempo a substituir condutas, a substituir redes e houve algumas alturas que a água chegava em má qualidade às pessoas e obviamente a relação preço-qualidade não era compatível. Entretanto, com o projeto de ter colocado uma empresa que é responsável pelas águas, existem problemas, e existem problemas exatamente no preço da água, porque a água é um bem, mas a forma como é fornecida, e não é fornecida sem problemas, porque existem muitos problemas, existem muitas condutas com problemas do passado que ainda arrebentam, existem muitas interrupções. Obviamente que aquilo que temos que ver é, antes de fazer qualquer obra, em qualquer aldeia, em qualquer situação onde existam condutas de água, primeiro temos que reparar o que está debaixo do chão, que é coisa que a Câmara não tem feito. Ou seja, primeiro temos que reparar o que está debaixo do chão, para depois então darmos condições ao que está por cima. E eu pegava neste retrato que nós fizemos até agora, de Mação e dos seus problemas e das propostas para serem solucionados, para vos pedir, relativamente às várias freguesias do concelho, quais são aquelas ou aquela que precisa de uma intervenção mais específica em determinada área e para a qual a candidatura do PSD ou do PS está disposto a investir? Nós identificamos obras prioritárias, aquela obra âncora em todas as freguesias. Por exemplo, nós vamos criar na Ortiga, que é a freguesia mais a sul do concelho, um espaço polivalente em que seja possível organizar atividades desportivas, recreativas, organizar as festas de verão, porque de todas as freguesias é aquela onde esse espaço se faz sentir. E como tal, é uma nossa proposta e que vai ser das primeiras a concretizar, porque é uma necessidade premente e vai ser um bocadinho a âncora de desenvolvimento daquela freguesia que tem uma paisagem fantástica, uma praia fluvial fabulosa e que necessita também de criar ali condições, para lá da melhoria da praia, mas essa obra em concreto, que é uma obra estruturante para fazer.
No norte do concelho, e passamos da freguesia mais a sul para a freguesia mais a norte, nós já esboçámos um protocolo, a nossa candidatura já esboçou um protocolo com uma associação de referência da freguesia de Cardigos, para que possamos recuperar as instalações de uma associação, que é a Associação Os Galitos, e como tal criar ali um espaço digno e de certa forma estruturante tudo aquilo que é a dinâmica cultural, desportiva e recreativa do norte do concelho. Vamos revitalizar a Praça Central. Depreendo que uma das grandes iniciativas alcançar a liderança do Conselho é investir no desporto, na cultura. Muito. O desporto e a cultura são âncoras que envolvem, eu queria dizer também, as obras âncora em cada uma das freguesias, elas não são muitas. São 8, mas uma delas engloba 3. É muito rápido. Mas, claramente, uma aposta no desporto e na cultura e no recreio abrange toda a população. Vai desde a infância até à idade avançada, até à velhice. Porque nós temos um conjunto de atividades, por exemplo, da Universidade Sénior, do Clube Sénior, que se dinamizam à volta da cultura e do recreio e do desporto também. E a ocupação dos espaços municipais por pessoas idosas é hoje uma realidade no Concelho de Mação de uma forma perfeitamente visível. Então deixa-me vir aqui as propostas para as freguesias. Mas deixa-me só dizer... Depois já eu pergunto, digo, eu não tá me esqueço. Se me esquecer, lembro-me. Pedi-lhe precisamente que me dissesse que propostas é que tem para as freguesias como prioritárias. Começo, por exemplo, pela freguesia de Mação, que faz parte da União de Freguesias. É urgente, é importante que se crie um pavilhão multiusos na sede da vila, porque tem havido muitas atividades, as associações, a Câmara promove muitas atividades, mas não temos andado numa política de aluguer de tendas ao longo dos últimos anos, quando efetivamente pode haver um espaço à semelhança daquilo que há em muitos concelhos, até mais pequenos do que Mação, portanto criar um grande pavilhão multiusos na vila para que esses eventos possam todos ocorrer no inverno, no verão, de forma Portanto, organizada. PSD e PS estão sintonizados na questão da cultura e do desporto e do lazer. Sim, obviamente que num território como o nosso em Mação temos ali muitas áreas que são comuns de intervenção e não podemos fugir a isso, não podemos dizer que não, tu vais por aqui, eu vou por aqui, não. Há caminhos que têm que ser contínuos, há caminhos que têm que ser seguidos por ambos, porque não podemos marginalizar determinadas situações. Depois, noutra freguesia, por exemplo, Amêndoa, uma das situações que é na área social, que tem um centro de dia que foi construído, que foi investido dinheiro público, que está lá o edifício, mas que nunca entrou em funcionamento, portanto tentar perceber as razões daquilo e lutar, obviamente, para que aquela freguesia, que é a única que não dispõe de lar de idosos ao centro de dia, que também possa continuar ali, abrir as suas portas e trabalhar nesse aspecto. A freguesia do Carvoeiro, que é aquela que dista, não é a mais distante da sede de concelho, mas é aquela que é mais difícil chegar, que é mais isolada, obviamente que temos um plano para criar para que o Carvoeiro fique mais próximo de Mação e Mação mais próximo do Carvoeiro e inclusivamente o contexto do parque desportivo que o Carvoeiro tem, porque tem uma praia fluvial e, portanto, é importante que se invista, porque tem jovens e onde há jovens ainda temos que investir em equipamentos direcionados para eles. Onde temos idosos, temos que investir, obviamente, em equipamentos direcionados para idosos. Era exatamente essa a minha questão, porque Mação é um concelho com uma população envelhecida, embora existam alguns jovens a querer instalar-se cá. É um concelho onde a esperança de vida é mais alta no país e isso deve ser referido, portanto, se quiser passar, ter uma vida longa, é vir para Mação. Ambas as propostas vão muito no sentido de dinamizar a cultura, o desporto para os jovens. E eu pergunto, se a maior parte da população está envelhecida, também precisa de apoio. Mas é isso que eu lhe estava a dizer há então, bocadinho, era exatamente isso. A atividade desportiva recreativa pode ser adaptada à terceira idade, aos mais idosos. Por exemplo, a utilização das piscinas municipais, os principais utilizadores das piscinas municipais, piscinas aquecidas, ou seja, são pessoas idosas, são pessoas que fazem aquilo quase como um tratamento médico. Aliás, há médicos que recomendam nesse sentido. Mas deixe-me voltar
era aquilo Então, que ele estava a dizer com os projetos. Era a enumeração dos projetos para as freguesias. Dos projetos das freguesias. Já lhe falei da Ortiga, São 8. Já lhe falei. Não, são 8, mas eu só lhe vou falar de 6 porque uma delas é a União de Freguesias. São 3 freguesias. De uma forma breve. De uma forma muito breve. E então, na Amêndoa, nós vamos recuperar a Praça Central da Amêndoa e o Cruzeiro. O Cruzeiro é um elemento emblemático daquela terra e em conversa com a população, eles querem ver aquele espaço renovado na Amêndoa. No Carveiro e nos Enventos, como ainda nos dois espaços têm um núcleo de jovens bastante significativo e têm 2 equipas de futebol a competir, a fazer competição, nós queremos melhorar significativamente as instalações desportivas nas 2 freguesias, se conseguirmos encontrar ali formas de financiamento relevando de forma sintética os dois campos. E o projeto âncora do Conselho, que se concretiza na freguesia e que vai ser no nosso mandato, liderado por mim, mas com a minha equipa, vai ser criar uma praia fluvial no Espelho d'Água da Ribeira Já há Deira. várias no concelho. Há várias, mas aquela é uma praia fluvial especial. E com um passadiço que vai ligar à Praia da Ortiga, isto é, ligar o Espelho d'Água até à Praia da Ortiga. Nós podemos ficar, e depois ligando aos passadiços da Ortiga, podemos ficar ali com uma obra que é, se calhar, singular em termos nacionais, dada a sua dimensão, a sua extensão, e eu, se me dissessem qual é a obra âncora em termos de atração, em termos de capacidade de chamar pessoas à ação, será essa. Estamos a falar de uma obra de grande vulto, com grande investimento, mas o retorno está absolutamente garantido, dada a experiência que nós vemos nos vários sítios. Então, caminhamos para o final. Mas se me der a oportunidade, por causa da terceira idade, dizer que este projeto que o adversário acabou por referir da Ribeira Deiras, para mim, acaba por ser um projeto comum, mas que para mim tem início na Serra do Bando, que é uma serra com grandes características e que pode ser aproveitado para o parapente e para as caminhadas e para tudo isso. Mas relativamente à terceira idade, dizer que um dos nossos esforços e aquilo que vai ser a principal emblemático da ação social é a criação, junto com as IPSS que todas as freguesias têm, de uma associação das IPSS do Concelho, para que depois, em conjunto e em parceria com a Câmara, possamos construir em Mação uma unidade de cuidados continuados, uma unidade de cuidados de saúde, para evitar que os nossos idosos que estão nos nossos lares ou que estão nas nossas famílias tenham que se deslocar para o entroncamento ou para a Vila de Rei, que é onde existem essas unidades, e os familiares depois para os visitar e para têm transtornos. E, portanto, este é um dos nossas grandes obras no setor social que queremos criar em Mação, uma unidade de cuidados continuados, para que os nossos idosos possam ter ali todos os cuidados de saúde necessários. Muito obrigada aos dois pela vossa participação neste debate. Terminamos aqui o debate sobre o Concelho de Mação, com inúmeras propostas apresentadas para os próximos anos, PSD, PS, aqui representados. Muito obrigada.